Senhor presidente, deputadas secretárias presentes à mesa, André e Cleide Coutinho, senhores caros e ilustres colegas deputados e deputadas, imprensa, galeria, internautas, representantes da sociedade maranhense. Senhor presidente, que Deus nos abençoe nesta manhã. Quero ler aqui a mensagem da palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Senhor presidente, o que me traz nessa manhã para fazer esse grande expediente é exatamente a questão que já falei aqui anteriormente, da reforma reforma previdenciária, já estou antevendo a reforma tributária, da reforma previdenciária que tramita no Congresso Nacional e, como eu disse há alguns dias atrás, aqui desta tribuna, considero de grande importância para esta e principalmente para as futuras gerações. E que pedia, ex-deputado Rubens Pereira, e que pedia a esta casa, aos deputados, à presidência da mesa diretora, que trouxéssemos essa discussão aqui para casa. Porque é importante para a União, é importante para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal. E nós teremos também, no momento devido, que votar algumas coisas nesse sentido aqui nesta casa, a nível estadual. Portanto, senhor presidente, eu quero discutir e me colocar à disposição. Eu quero ser mais ou menos rápido aqui, no que estudamos sobre a questão da reforma da Previdência, mas quero me colocar à disposição dos colegas também para responder alguma coisa que possa ser respondida. Talvez, deputada Helena do Ali, a gente não possa responder tudo, mas vamos pesquisar, não é? Mas o importante é que nós possamos abrir essa discussão e que seja uma discussão permanente durante todo esse semestre, porque eu não acredito que neste semestre vai ser votada a reforma da Previdência lá no Congresso. Então nós temos prazo. E a finalidade é exatamente depois dessa discussão, das audiências públicas que propusemos, é exatamente fazer um documento para que nós enviemos aos nossos representantes, né, congressistas da Câmara Federal, do Senado Federal, para que eles possam pensar ali e ver o pensamento do povo do Maranhão. E aí, senhor presidente, eu vejo Vossa Excelência, assim, com grande importância, deputado Otelino Neto, na condução desta questão, principalmente das audiências públicas, e acho que devemos começar com uma grande audiência pública, que deve ser conduzida, a meu ponto de vista, pela mesa diretora, e, se possível, pelo senhor presidente, Otelino Neto, aqui em São Luís, na ilha. E tal a importância do tema, Vossa Excelência deveria presidir essa audiência pública para tratar, convidando a sociedade civil organizada, para tratar de um assunto tão importante para as futuras gerações do Brasil e, por que não dizer, do Maranhão. O governo de Jair Bolsonaro apresentou seu projeto de reforma da Previdência, com muitas mudanças. Todos nós temos a consciência, eu acho que cada brasileiro, por mais humilde que seja, por menos letrado que seja, hoje tem a consciência da importância da reforma da Previdência. Porque senão não conseguiremos, em curto espaço de tempo, assegurar as aposentadorias já existentes. E, portanto, não conseguiremos também assegurar as aposentadorias vindouras. Se a PEC que está no Congresso Nacional for aprovada da forma como está, quem começar a trabalhar agora teria que cumprir a idade mínima e o tempo de contribuição, só poderia se aposentar em 2054.
Olha como nós estamos tratando de gerações. Por isso a importância dessa discussão aqui nesta casa. Tem alguns pontos importantes da Previdência. Primeiro, a questão da idade, que muda. Hoje, o homem é aposentado na questão da idade, 65 anos, a mulher com 60. A atual proposta, a atual PEC, ela propõe que seja 62 anos a mulher e continua 65 anos o homem. Ser prefeito Imperatriz é uma questão, eu acho que Imperatriz vai ter uma prefeita. A próxima, precisa, né? Imperatriz precisa ter uma prefeita. Nunca teve uma prefeita, mas vai ter. Como é hoje a idade mínima? Não há idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição. Você pode hoje se aposentar por tempo de contribuição que está fadado a terminar daqui em 2033, acabará a aposentadoria por contribuição, hoje existe. Depois da regra de transição, acabará a aposentadoria por contribuição, por tempo de contribuição, ficando apenas as idades mínimas. A PEC propõe a idade mínima hoje de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Mas é muito importante dizer que essa idade pode aumentar. Deputado Rafael Leitoa, a idade que está sendo proposta pelo governo, nessa PEC, que agora tramita no Congresso, 62 anos para mulher, 65, ela pode aumentar. Ela pode aumentar, já em 2024, haverá uma nova atualização, onde, se aumentar a expectativa de vida do brasileiro, em cada ano que aumentar, um ano que aumentar a expectativa de vida do brasileiro, aumentará 75% desse aumento da expectativa de vida na idade mínima. Ou seja, senhor presidente, em 2024 pode ser que as mulheres, se aumentar um ano só na expectativa de vida, passará a ter que se aposentar com 62 anos e mais 75% de um ano, que vai dar o quê? Mais 8 meses, não é isso? Seria 62 anos e 8 meses. Então não há uma idade mínima fixa, isso é importante ser discutido. E depois, a cada 4 anos, vai ser avaliado essa questão. E a cada 4 anos vai aumentar, porque a expectativa de vida no Brasil está aumentando. Vai aumentar exatamente. O homem de 65 anos vai passar para 65 e 8 meses. Aí, nos próximos 4 anos, vai passar para 66 anos. Ou seja, vai aumentando de acordo com o aumento da expectativa de vida. Isso é importante se dizer e é importante ser discutido aqui. O tempo de contribuição, como é hoje, mínimo de 15 anos para que se aposenta por idade. Quem se aposenta por tempo de contribuição são 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. O que a PEC propõe, o que a reforma propõe, o mínimo de 20 anos de contribuição para todos. E para receber 100% da aposentadoria, é preciso contribuir por 40 anos. Mesmo que você contribua por 35 anos e tenha a idade, você não terá a sua percepção em 100% total. Você vai receber menos do que isso. Para que você receba 100%, tem que ter 40 anos de contribuição. E se tiver mais de 40 anos de contribuição, poderá receber até 110%. Portanto, a aposentadoria por tempo de contribuição deixaria de existir no final da regra de transição, como eu já disse anteriormente. E quais são as regras de transição? Talvez, senhores e senhoras, a coisa mais importante hoje, muitos de nós estamos aí prestes a nos aposentarmos, não é? Quando eu falo muito de nós brasileiros, maranhenses, imperatrizenses, estamos prestes a nos aposentarmos. E já estamos entrando na regra de transição. Primeiro, a aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição. Há 3 opções. A primeira é a idade mínima. Na regra de transição, a idade mínima que você pode se aposentar para os homens, para as mulheres, começa com 56 anos. Olha que a idade mínima para a aposentadoria, por idade, são 62.
que a PEC propõe. Mas, na transição, você já pode começar a pedir a aposentadoria com 56 anos. E 61 anos para o homem. E a idade mínima, normalmente, são 65 anos para o homem. Então, para as mulheres, aqui existe uma diferença aqui de 6 anos e para o homem de 4 anos, a menos, a menor. A cada ano, a idade subiria 6 meses até atingir os 62 anos, que é o máximo da mulher, e os 65 anos, que é o máximo do homem. Ou seja, em 2031, as mulheres acabaria a regra de transição nessa questão da esquisita idade para as mulheres. E em 2027 acabaria essa regra de transição para o homem por a idade, por a questão da idade. Outra maneira da regra de transição é pelo tempo de contribuição e pedágio. Essa questão do pedágio precisa ser bem compreendida. Dá para se aposentar com 30 anos de contribuição nas mulheres ou 35 homens, desde que pague um pedágio de 50% sobre o tempo que falta para se aposentar. Vale só para quem está há 2 anos de pedir o benefício. Estamos aqui falando da regra de transição. Se faltar 2 anos para que você possa se aposentar, se faltar apenas 2 anos, você pode pagar um pedágio. E que pedágio é esse? Seria 50% do tempo que você faltaria para trabalhar. Se falta 2 anos, você teria que trabalhar mais 1 ano. Os 2 anos e mais 3, que seria 50% dos 2 anos. Com a contribuição, você poderia pedir a aposentadoria. Né? Então, isso também é uma regra de transição para quem está nesse momento, para não tirar... Para que serve? Qual é o objetivo da regra de transição? É exatamente não fazer com que os brasileiros não percam os direitos adquiridos, alguns direitos adquiridos. Outra maneira da regra de transição são o sistema de pontos. A soma da idade e do tempo de contribuição deve ser de 86 para as mulheres, pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. É importante dizer que a cada ano que passa, 2019 é essa regra, 86 para as mulheres e 96 para os homens. Em 2020, aumenta 1 ponto, 87 para as mulheres e 97 para os homens. Os homens vão chegando até a 105 pontos. Quando chegar, se estabelece, acaba a regra de transição. E as mulheres, até 100 pontos. As mulheres atingirão isso em 2033 e os homens em 2028. Desculpa, em 2027. 2028 mesmo. A aposentadoria por idade, na regra de transição. A idade mínima da mulher sobe 6 meses a cada ano, até chegar aos 62 anos. E os homens também sobem 6 meses a cada ano, até chegar aos 65 anos. O tempo mínimo de contribuição também sobe 6 meses a cada ano, até chegar a 20 anos. Hoje o tempo de contribuição são 15 anos. Temos aí uma diferença para 20 anos de 5 anos, que a cada ano sobe, portanto, 6 meses a cada ano, podendo chegar, até chegar aos 20 anos de contribuição. Você só vai poder se aposentar em qualquer fase com no mínimo 20 anos de contribuição. E como é que é feito esse cálculo da aposentadoria? Muita gente tem me perguntado essa questão. O INSS sempre calcula primeiro a média salarial com 80% dos maiores salários desde julho de 1994. Olha bem, senhor prefeito, senhor presidente, desde julho de 1994, como é que é feito hoje? Você pega a média, 80% da média salarial, os maiores salários, você deixa de lado, retira 20% dos salários, os menores salários, e pega 80% dos maiores salários, e você faz ali a média. E essa média é o valor que você tem, que você recebeu nesses últimos anos. Com a nova regra, com a nova reforma da Previdência, não. Esses 20% também serão somados e divididos, ou seja, você cai, haverá, deputado Iglesias, uma diminuição no salário médio, visto que você também conta com os menores salários de julho de 94 para cá. Então, isso é prejuízo, sem dúvida nenhuma, para o trabalhador que pensa se aposentar. Portanto, quem cumpre os prazos mínimos de 62 anos nas mulheres e 65 dos homens, e 20 anos de contribuição, tem direito a 60% da aposentadoria. Você não tem mais direito aos 100% da aposentadoria. Para receber 100%, é preciso, como eu disse antes,
contribuir por 40 anos. Se passar dos 40 anos, pode receber até 110% do valor do salário mensal que foi calculado de 94 para cá. Vou dar um exemplo prático. A média salarial, se você fez essa conta, deu uma média salarial de R$2.000, um tempo de contribuição de 35 anos, o tempo além dos 20 anos que é obrigatórios de contribuição, 35 menos 20 dá 15 anos, você contribuiu a mais. Esses 15 anos você multiplica por 2%, 2% a cada ano. 15 vai dar 30%. Você joga as 30% em cima dos 60 básicos, você seria aposentado com 90% do salário, em cima do salário de 2.000 seria 1.800. Você ganharia, você poderia até estar ganhando um salário de R$3.000. Só que quando fizeram a média, deu só 2.000, a média baixou para 2.000. E você se aposentaria com um valor de R$1.800. Tudo isso precisa ser visto, discutido, porque não é simples. Não é simples, nem para se entender. Imagine pessoas que têm um nível cultural alto, um nível de conhecimento alto, não é simples compreender. Imagine aquelas pessoas, não é, que têm um nível cultural menor, que têm um conhecimento menor, que não tiveram a oportunidade de estudar, para compreender as regras novas da reforma previdenciária. Tem também, senhor presidente, uma questão que não foi discutida ainda e não está clara, não está esclarecida nem na PEC, é a questão da capitalização. Quem paga hoje, quem pagaria hoje, porque o governo é quem paga, mas quem pagaria hoje as aposentadorias? Quem pagaria as aposentadorias são os trabalhadores na ativa. Todos nós que trabalhamos, recebemos salários, é que teríamos que pagar as aposentadorias, não é, daquelas pessoas que nos antecederam, que já trabalharam. Mas o dinheiro não dá. Nós sabemos que o governo sempre, por isso que há aquele déficit de 250 bilhões, 249 no ano passado, bilhões, por quê? Porque o governo tem que colocar e garantir as aposentadorias. Mas qual é a ideia do governo? Que essa é uma questão muito séria. É que quem deve pagar as aposentadorias, quem deve fazer a sua capitalização e a sua poupança, seria o próprio trabalhador. Ou seja, se o pensamento que o governo atual está, é que para a pessoa que está começando no mercado de trabalho agora, que ele faça a sua poupança todo mês, vai tendo aquele recurso, e a aposentadoria dele será paga com o dinheiro dele, que ele poupou. Totalmente diferente da regra que há hoje. Não é? Porque a regra hoje, nós que trabalhamos, pagamos a aposentadoria de quem trabalhou ontem. E amanhã, os trabalhadores de amanhã pagarão as nossas aposentadorias hoje. Pagarão as nossas aposentadorias amanhã, os trabalhadores do futuro. Mas a regra que o governo quer em relação à questão da capitalização, ele quer que cada trabalhador, no momento, quem entrar agora no mercado de trabalho, que poupe o recurso, e o governo já tira esse recurso do seu salário, e vai fazer uma poupança para cada trabalhador. Então, da sua poupança, é que você vai se aposentar da sua poupança. O governo teria apenas a responsabilidade de normatizar e de gerir esses recursos, para que lá no futuro, quando você atingir 65 anos de idade, o governo possa lhe repassar aquele dinheiro que você próprio poupou. Então, essa é a questão da capitalização, essa é uma questão muito séria, também a ser discutida. Os servidores públicos, senhor presidente. Os servidores públicos, como é hoje, é possível se aposentar por tempo de contribuição, servidor público, com 60 anos de idade, 35 anos de contribuição para homens, 55 anos de idade e 30 de contribuição para as mulheres. Hoje é assim, né? Mas como é que ficaria? Os funcionários públicos terão que seguir as mesmas regras que os trabalhadores das empresas, ou seja, os servidores públicos teriam que seguir as mesmas regras da iniciativa privada. Será preciso ter 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens, e também precisarão ter 25 anos de contribuição, 10 anos como servidor público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Diminuiu aí a questão dos 30 anos de contribuição para 25 anos de contribuição, mas ele tem que estar no cargo há 10 anos de servidor público, tem que estar como servidor público há 10 anos, e naquele cargo que ele está pedindo aposentadoria, ele tem que estar no mínimo 5 anos. Né? Para quem está próximo de se aposentar, também haverá uma regra de transição para o servidor público, que ameniza também todas essas questões.
Políticos, nós políticos, como é a aposentadoria dos políticos? Como é hoje? A aposentadoria dos políticos tem regras próprias de aposentadoria. No PSSC, que é o Plano de Seguridade Social dos Congressistas, em Brasília, Congresso Nacional, é possível se aposentar com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. O político hoje, ele se aposenta, pode se aposentar com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. O que é que o governo propõe? Que essa aposentadoria do político seja dentro das regras normais, 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres. E para os deputados e senadores atuais, nós, por exemplo, haveria também uma regra de transição, como tem para todas as classes, que precisarão pagar um pedágio, só que o pedágio aqui não é de 50%, é de 30%, as outras classes de 50%, no tempo que falta para se aposentar e cumprir a idade mínima de 62 anos para a mulher e 65 para os homens. Ou seja, a idade, 62 e 65. Saindo de 60 para 62 e 65. Né? Tem também a questão da pensão por morte. A pensão por morte, ela passaria, que hoje é 100%, passaria a ser 50% da aposentadoria do morto, mais 10% por dependente. E contando com o próprio beneficiário como primeiro dependente. Então seria 60%, 50 mais 10, 60. Mas se tiver mais um filho, mais 10%, mais um filho, mais 10%, mais um dependente, podendo até chegar aos 100%, desde que tenha os dependentes, e cada dependente acresceria nesse valor 10%. Muito bem, professores, que é uma classe, eu recebi uns professores na minha residência em Imperatriz esses dias, para tratar dessa questão. Como é hoje, há diversas regras para essa categoria, para os professores. Em geral, professores da rede pública de ensino pode se aposentar a partir de 55 anos, com no mínimo 30 anos de contribuição. As mulheres se aposentam com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Professores ligados ao regime da Previdência Municipal e Estaduais têm regras próprias. Professor da rede particular pode se aposentar com 30 anos de contribuição, homens, e 25 anos, mulheres. O que é que o governo propõe agora, nesse momento da reforma previdenciária? A proposta é uma idade de 60 anos para homens e mulheres professores, que só poderão se aposentar a partir dos 60 anos, com 30 anos de contribuição, ou seja, aumentando de 25 anos para 30 anos de contribuição para o professor que comprovar exclusivamente tempo nas funções de magistério na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio. Os trabalhadores rurais, senhor presidente, que eu acho que é uma questão extremamente complexa, que deve ser estudada, aprofundada aqui nesta casa, porque talvez aí esteja o grande imbróglio, são talvez a classe mais desprotegida, não é? Principalmente aqueles que trabalham como agricultor familiar, com agricultura familiar. Eu acho que essa casa tem a obrigação de defender essa classe, porque é uma classe também que, acima de tudo, ainda tem desconhecimento, e nós precisamos buscar aí dar a proteção, tratar diferente os diferentes, né? Dar um tratamento diferenciado a essa classe, que é uma classe diferente, né? Exatamente, que é o aposentado oriundo da zona rural, o trabalhador rural. Pode se aposentar com 60 anos hoje os homens e 55 anos as mulheres, com 15 anos de contribuição. Trabalhadores de economia familiar pode se aposentar sem ter contribuído, desde que comprove 15 anos de atividade rural. O que é que está sendo proposto pelo governo agora, nessa reforma? Que o trabalhador rural poderá se aposentar com 60 anos de idade e 20 anos de contribuição. Ou seja, aumentou de 15 anos de contribuição para 20 anos de contribuição. E o pior, os segurados especiais terão que contribuir com um percentual sobre a produção, com uma contribuição anual de pelo menos R$600 para a família. Então, nós temos que estudar isso adequadamente. Nós não podemos, no meu ponto de vista, tirar alguns direitos adquiridos, que foram adquiridos ao longo dos anos, são ganhos sociais que foi dado a essa classe tão desprotegida no Brasil inteiro, mas principalmente no Nordeste e no Norte, e nós temos a obrigação de protegê-los e, portanto, devemos aprofundar essa discussão aqui nesta casa. Não é?
Tem também algumas regras especiais para os trabalhadores em trabalho que prejudica a saúde, né, com a questão de salubridade, como médico, pessoas que trabalham com tóxicos, pessoas que trabalham... Enfim, tem regras especiais nessas questões. Mas outra questão importante também que eu quero aqui discutir é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. O que é o BPC? É um benefício que é pago hoje aos idosos e deficientes de qualquer idade que comprovarem baixa renda. Hoje, se você for um idoso acima de 65 anos e comprovar que não tem renda, uma baixa renda, e essa renda seria o quê? Mais ou menos abaixo de R$ 250. Você tem direito a esse benefício, que hoje é de um salário mínimo. Não é? E se for um deficiente de qualquer idade, também tem direito a esse benefício, que o governo paga um salário mínimo para essas pessoas. O que é que o governo propõe? O que é que essa PEC propõe? O que é que a reforma da Previdência propõe agora? Pela proposta, o BPC, para idoso, passaria a ser pago aos 60 anos. Hoje ela só paga 65. Parece até uma coisa boa, né? Vamos pagar os 60, vai antecipar o pagamento. Mas está saindo de um salário mínimo para R$ 400, não é? Tem que ser avaliada essa questão. Para as pessoas de baixa renda, isso para os idosos. Ao chegar aos 70 anos de idade, se equivaleria ao salário mínimo. O idoso passaria a receber, portanto, o salário mínimo integral. Para os deficientes de baixa renda, deficientes físicos, qualquer deficiência de qualquer idade, não haveria mudança no valor, continuaria sendo um salário mínimo. Tem a questão também do abono do PIS e PASEP. Aqueles que têm direito, não são todos os trabalhadores que têm direito a PIS e PASEP, PIS, um é um abono dos trabalhadores da iniciativa privada e o outro do setor público. O abono salarial é pago para quem ganha até 2 salários mínimos na atualidade. Na regra que está sendo proposta, pagaria até um salário mínimo, ou seja, só teria direito ao abono salarial quem ganha até um salário mínimo. Quem ganha 2 salários mínimos, como é hoje, ficaria de fora e estaria também em prejuízo. Algumas regras também, senhor presidente, mudou na questão da aposentadoria por invalidez, que eu não quero aqui discutir. A questão também dos militares, que ainda não está claro, não foi enviado para a Câmara ainda, nenhuma PEC tratando dos militares, mas sabemos que haverá mudanças. E, finalmente, senhor presidente, para terminar, quem não será afetado? Essa é uma pergunta que muitos aposentados, já aposentados e outros prestes a se aposentar, que eles querem uma resposta em relação a essa pergunta. Quem não será afetado? Quem já está aposentado, portanto, já recebe a aposentadoria ou pensão, não terá nenhuma mudança no valor do seu benefício, continuará a receber os mesmos benefícios que vinha recebendo. Quem já puder se aposentar até a aprovação da reforma, até o dia que a reforma for aprovada no Congresso Nacional, né, tanto na Câmara quanto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, e for colocada em prática, se transformar em lei e começar a vigorar, quem puder se aposentar até esta data não terá nenhuma alteração na sua aposentadoria. Claro que poderá também fazer uma opção para as regras atuais, mas se quiser continuar na regra antiga, que é melhor, né, pelo menos é o que todos acham e que se prevê, ele pode continuar na regra antiga. Então, durante todo esse ano, quem for se aposentar durante todo esse ano, e quando a lei entrar em vigor, assim se ela for aprovada e como ela for aprovada, e ele achar que a regra que ele está hoje é melhor do que a regra que será aprovada, ele pode ficar na regra de hoje. Então, não será também, portanto, senhor presidente, não será alterada a aposentadoria dessas pessoas. Finalmente, senhor presidente, eu quero chamar a atenção, eu sei que é um assunto assim, muito técnico, são 66 páginas, né? A PEC que ora tramita no Congresso são 66 páginas, e nós procuramos aqui tirar o máximo aqui, né, de maneira prática e efetiva. Tem muita coisa aqui que eu sei que não foi compreendida, e é por isso, nem por mim, nem por vocês, e nem portanto, nem pela sociedade, mas nós temos a obrigação de esclarecer a sociedade ao longo do tempo, exatamente através dessas audiências públicas. Quero dizer ao povo de Imperatriz da região Tocantina, Marco Aurélio, já conversei com o Marco Aurélio sobre isso, já conversei com o pastor Cavalcante sobre essa questão,
Cadê o outro deputado da região Tocantina? Com o deputado Rio do Amaral, todos já conversamos. Nós precisamos também levar para a região Tocantina, para a sociedade civil organizada, para as classes ali impactadas, essa discussão também. Senhor presidente, quero convidá-lo. Deputado Antônio, me permita à parte, por favor. Eu acho que é um tema tão importante, senhor presidente, que eu pediria a Vossa Excelência. Embora já tenha concluído o seu tempo, deputado Antônio, mas... Pode concluir, senhor presidente. Vossa Excelência pode conceder os dois à parte e em seguida concluir. Muito bem. Concedo Obrigado. primeiro ao Zé Inácio. Com a palavra, deputado Zé Inácio. Deputado Antônio Pereira, você traz a esta tribuna, a esta casa, um debate sobre um tema muito importante, que é a reforma da Previdência. Acho por pouco, Vossa Excelência não poderia estar discutindo esse tema lá na Câmara Federal, porque Vossa Excelência quase foi candidato a deputado federal. Se tivesse sido, acho que teria sido eleito pela sua atuação que tem em todo o estado do Maranhão, poderia estar fazendo esse debate lá. Mas eu faço esse comentário prévio para dizer que temas como esse, muito embora não seja da nossa competência legislativa, da nossa atribuição, votar, mas nós precisamos debater. E eu sempre tenho trazido temas que são discutidos a nível nacional para o debate aqui na Assembleia Legislativa, porque acho que nós precisamos debater, como representante do povo do Maranhão, fazer o debate neste plenário, assim como fazer um debate que possa envolver de forma mais ampla a sociedade maranhense. Nós entendemos que a reforma da Previdência tem alguns pontos que vão atingir, sobretudo, as famílias, as pessoas mais pobres, Brasil afora. E no estado do Maranhão, né, que é um estado economicamente um dos mais empobrecidos do estado, da federação, esse debate tem um reflexo muito grande, sobretudo nos pequenos municípios, principalmente aos agricultores familiares do nosso estado, e aí fazendo um destaque maior ainda com relação ao impacto às mulheres trabalhadoras rurais. Então, essa reflexão, esse debate aqui, embora seja um debate muito técnico, mas muito oportuno, Vossa Excelência está de parabéns em trazer esse debate para aqui, para o plenário, e Vossa Excelência não estará só nesse debate, quero lhe dizer, na medida que possamos discutir esse tema, não só aqui, mas nas regiões do nosso estado, na região Tocantina, fazer audiência pública, fazer reuniões para que a gente possa debater, para fazer com que a sociedade possa compreender. Porque os pontos negativos da reforma, eles só serão barrados se tiver uma grande mobilização da sociedade brasileira para que venha pressionar o Congresso, agora inicialmente a Câmara dos Deputados, para que possam ser retirados da pauta, não serem votados, aprovados, projetos que venham de encontro aos direitos adquiridos com muita luta dos trabalhadores e que precisam ser mantidos. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço vossa parte, incorporo ao nosso pronunciamento e concedo a parte ao deputado Iglesias. Com a palavra, deputado Iglesias. Deputado, primeiramente lhe parabenizar pela explanação, você dedicar 30 minutos do seu tempo para fazer uma análise tão detalhada quanto essa aí de um projeto de lei, que ainda tem muito a ser melhorado dentro da tramitação no Congresso Nacional, muito nos enriquece como casa. Digo ainda, a respeito aí, pegando o gancho que o deputado Zé Inácio falou, da importância de protegermos principalmente o trabalhador rural. O deputado Adelmo fez uma apresentação aqui logo nas 2 primeiras semanas de fevereiro, mostrando que hoje os municípios do Maranhão, principalmente, eles arrecadam cerca de 7 bilhões de reais por ano, que dá praticamente o dobro que os municípios arrecadam com o Fundo de Participação Municipal. Então, isso aí dá a dimensão do problema que a gente tem, principalmente nos estados mais pobres da federação e nos municípios mais pobres, com a aposentadoria rural. Falar da questão das mulheres, foram brutalmente prejudicadas inicialmente por essa proposta, por conta da redução abrupta do valor das suas pensões e aposentadorias também, né? E destacar o mais importante,
a correção necessária das desigualdades que talvez, mais uma vez, não seja enfrentada. O déficit do sistema público de pensões, sejam eles dos servidores públicos ou dos militares, ele cresce numa proporção muito maior do que o regime geral, que abarca aí quase 50 milhões de brasileiros. Então, a gente tem hoje 50 milhões pagando a previdência de uma quantidade bem menor. O rombo, por exemplo, dos militares cresceu 12% de um ano para o outro, de 2017 para 2018. Já o rombo da Previdência Geral cresceu menos de 6%. Então, isso nos chama a atenção. Mas chama mais a atenção ainda o absurdo da gente ter um déficit da Previdência da ordem de 268 bilhões de reais e termos hoje empresas devendo 450 bilhões para o INSS. Ou seja, a saída desse dilema da Previdência, que eles aí titubeiam, as 7 trombetas do Apocalipse, que há déficit, tem que corrigir, tem que aumentar a idade de aposentadoria, na verdade, tem realmente que cobrar as empresas, tem que cobrar os grandes devedores da Previdência brasileira. Muito bem, eram deputado. essas palavras. Obrigado. Deputado Antônio, se me permitir uma parte. Adelmo Soares. Deputado Hélio, o senhor presidente me deu 2 à parte, mas Vossa Excelência... Deputado Antônio, é porque os outros deputados estão inscritos no tempo dos partidos. Fico devendo ao deputado Hélio essa parte, mas tenho certeza que... Deputado Adelmo também. E ao deputado Adelmo também, que Só 30 segundos, só para no corroborar. decorrer desta discussão, vários meses, até porque, como muito bem disse aqui o nosso querido deputado Iglesias, esse é apenas o ponto inicial, com certeza será transformada essa PEC, ela será transformada, ela será melhorada no Congresso Nacional, mas nós temos que partir de alguma coisa. Fizemos esse estudo, deputado Iglesias, exatamente para podermos partir, ver como está, qual é a proposta. E a partir dessa proposta, todos nós podemos, deputado Hélio, fazermos as colocações necessárias. Todos nós aqui temos alguma experiência, podemos contribuir, podemos melhorar essa proposta e levar aos nossos congressistas exatamente essa ideia, né, que é o pensamento da sociedade do Maranhão, para que eles possam ali defender no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, defender o povo do Maranhão dentro de cada nível, dentro de cada classe, não é? E da maneira como ele achar. Também quero dizer ao deputado Zé Inácio que, sem dúvida nenhuma, é realmente o Congresso que é o responsável, né, por essa grande discussão. Mas nós temos que fazer aqui na base também. Até porque, com certeza, o Estado, o governador do Estado vai mandar, o governo do Estado mandará algumas coisas em relação a essa questão para que nós possamos votar aqui também. Então, nós temos que estar preparados, né, e nos preparamos com essa discussão. Senhor presidente, termino agradecendo aí a sua benevolência em relação ao tempo e dizer que entramos aí com requerimento nas comissões de Administração, Seguridade Social e Trabalho, na Comissão também de Economia, buscando para que elas possam fazer, essas 2 comissões possam fazer essas audiências públicas, não só em São Luís, na ilha, mas nas grandes cidades do Maranhão. Depois de São Luís, eu queria que fosse Imperatriz, aí depois nós nos estenderemos para Pinheiro, Caxias, para as grandes cidades, porque eu acho, senhor presidente, que é muito importante, Vossa Excelência não pode se furtar, Vossa Excelência, como presidente dessa casa, tem que estar à frente dessa discussão, porque a importância disso aqui. Quando foi que houve uma reforma na Previdência tão profunda e tão estreita, como está acontecendo agora e vai acontecer no Brasil? Então, é uma oportunidade única de nós contribuirmos, né, com o futuro desse país. Muito obrigado, senhor presidente.